Você já ouviu falar do ladrão da cruz que se arrependeu? Hoje estaremos analisando esta passagem. Shalom, pessoal! Hoje vamos estar analisando uma passagem muito conhecida que se encontra em Lucas capítulo 23, do verso 39 ao 43. Uma passagem que fala dos dois malfeitores que foram crucificados com Yeshua e de um que se arrependeu. Vamos analisar então. Lucas capítulo 23, verso 39. Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele dizendo: Mas és tu o Mashiach, Cristo? Salva-te a ti mesmo e também a nós. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendendo-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Yeshua, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Yeshua lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Analisando aqui no início, no verso 39, um dos que foram crucificados com Yeshua falou: Se tu és o Mashiach, salva-te a ti mesmo e também a nós. De uma forma de desespero, de uma forma também de julgando a Yeshua, uma forma também de desprezo, né? Não é você que é o Mashiach, né? Lembrando que esse malfeitor também estava no momento de sofrimento, né? Que ele estava crucificado. O outro respondeu: não temes a Deus, estando tu sob igual sentença? E nós fizemos algo de mal, mas este homem não fez mal nenhum, né? Então, esse segundo malfeitor defendeu ao Mashiach Yeshua. E no verso 42, ele disse, e acrescentou: Yeshua, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Então isso demonstra que esse malfeitor teve arrependimento dos seus atos e reconhecia que aquele homem que estava crucificado no meio deles era um homem justo e era um homem inocente e não um homem culpado. Então ele pede, e de certo modo isso mostra também que esse malfeitor acreditou em Yeshua como o seu Mashiach, quando ele fala: quando vieres no teu reino. Nessa própria resposta aqui também acaba desmentindo uma outra ideia, que nós temos uma ideia hoje no mundo cristão e até mesmo em algumas vertentes judaicas, de que quando a pessoa morre, supostamente a sua alma sobe ao céu, vai para o paraíso, vai para um lugar de castigo, né? E a gente sabe que essa não é uma doutrina bíblica, né? Nós sabemos que pela Bíblia o homem morre e dorme no pó da terra e aguarda a ressurreição. Então a gente vê, numa outra passagem no Novo Testamento, fala que aqueles que dormem no sepulcro ouvirão a voz do Mashiach. Então tem várias passagens que falam que a pessoa que morre, ela está dormindo e ela nem recebe a recompensa e nem castigo, porque se ela já recebesse uma recompensa ou um castigo, não teria necessidade da ressurreição, não teria necessidade de uma recompensa e de um castigo futuro na volta do Mashiach e no fim do reino milenário. Então não adianta. Para que a pessoa já recebe recompensa e castigo se depois vai ter recompensa e castigo, né? Então acaba não tendo lógica. Mas como que a gente prova que esse malfeitor, quando o Yeshua e ele faleceram, que a alma dele não foi para o céu, ou não era isso que ele acreditava? No próprio verso 42, nós já vemos falando que o pensamento do malfeitor não era que a alma dele ia para o céu e receber uma recompensa, e sim que Yeshua, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, né? Então o malfeitor não esperava que a sua alma fosse ao céu. Esse malfeitor esperava que a sua alma ressuscitasse posteriormente, que alma vivente, como ser, que ele ressuscitasse e participasse do reino do Mashiach, quando vieres no teu reino. Até quando Yeshua, após ressuscitar e se encontrar com seus apóstolos, quando Yeshua está subindo aos céus, os discípulos perguntam: não é agora que tu restaurarás o reino a Israel? Então a crença apostólica, a crença desse malfeitor, era que haveria um tempo em que o Mashiach voltaria e traria um reino à terra,
né? Então isso prova que a ideia do malfeitor não era que a sua alma iria para o céu. Mas nessa versão que eu tenho aqui, João Ferreira de Almeida, revista atualizada, no verso 43, se você ler, vai dar uma ideia de que pode ser que a pessoa fosse para o paraíso naquele dia, né? Que o malfeitor estaria indo para o paraíso naquele dia. Vamos ler. Yeshua lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Você pode analisar aqui nessa versão que eu tenho, que após os 2 pontos, Yeshua lhe respondeu, 2 pontos. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Está sem nenhuma vírgula, sem nenhuma pontuação, desde em verdade até no paraíso, dando a entender que naquele momento, após eles morrerem, a alma, supostamente, do malfeitor iria para o paraíso. Mas a gente vê que não era a ideia que o malfeitor tinha no verso 42, tá? E nem a ideia que os apóstolos tinham. O próprio texto desmente que ele acreditava que a alma iria para o paraíso, tá? Naquele momento. Mas aí nós temos uma versão, quem tiver a versão ou conseguir abaixar em PDF ou comprar a Bíblia, nós temos a versão TEB, que é uma versão católica. E lembrando que o catolicismo também crê que a alma fica viva após a morte, mas nesse caso eles traduzem esse verso de forma correta. Eles traduzem do seguinte modo: Yeshua lhe respondeu: em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Então esse hoje que o texto se refere, ele se refere do que ele estava dizendo hoje, a palavra dele. Em verdade, então a tradução ficaria mais exata assim: Yeshua lhe respondeu: em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Então a verdade é que eu te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Então aqui dá uma ideia de futuro e não naquele dia. O hoje ali se refere à palavra de Yeshua. Hoje te digo, vírgula, estarás comigo no paraíso. Uma ideia diferente desta, que a alma iria para um lugar de recompensa, para o paraíso, acaba daí por desmentir a ideia da ressurreição, também a ideia do próprio malfeitor que acreditava que o rei venha, como fala no verso 42, né? Yeshua, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Então a gente vê que o próprio texto dá a ideia de que o reino do Mashiach é aqui na terra e que o Mashiach virá, trará o reino aqui. Tem um salmo muito conhecido, Salmo 122, que fala dos tronos de julgar da casa de Davi. Salmo 122 fala que os tronos de julgar de Davi estão na Jerusalém terrena. E fala que o Mashiach receberá o trono de Davi. E o trono de Davi fica lá em Jerusalém, na Jerusalém terrena. Então o reinado do Mashiach sim será na terra e não no céu. Então a gente viu que as pessoas acabam se enganando. E numa versão católica mesmo, que é a versão TEB, é traduzido esse verso, colocados as vírgulas nos seus lugares corretos. E lembrando que não teria motivo deles tentar manipular o texto, porque eles creem que a alma fica viva, mas nesse caso eles traduziram de forma correta. E mesmo sem essa parte da vírgula, a gente vê que no verso 42 fala: lembra de mim quando vieres no teu reino. Então esse é um aspecto que eu queria falar com vocês. Não tenha essa ideia de que a alma vai para o paraíso ou para o castigo antes do tempo. A pessoa não vai antes do tempo para um lugar de recompensa ou castigo. Tem que ressuscitar ou para receber o galardão eterno ou para receber o castigo. Antes de ressuscitar, ninguém sabe de nada, como está em Eclesiastes, que a pessoa que morre não sente nada, não sente nem a alegria, nem tristeza, nem nada, né? Outro, no Salmos também fala: louvarei o Eterno enquanto eu viver, porque para a região do silêncio, que é a morte, ninguém pode te louvar, né? Então tem vários outros textos que provam esta ideia. Então espero que tenha ficado claro essa primeira parte aí do nosso estudo. Um outro aspecto que eu quero passar para vocês sobre os 2 malfeitores, que bem na verdade, esses 2 malfeitores, eles não eram ladrões ou bandidos ou assassinos comuns. Então eles não eram pessoas que matavam ou roubavam somente porque gostavam disso, somente porque eram maus, somente porque eram malignos, não. Então a gente tem que pensar um pouco. Yeshua perdoou o ladrão, perdoou o malfeitor. Mas por que será que Yeshua perdoou? Se ele fosse realmente um malfeitor. Um malfeitor pode se arrepender? Pode. Mas uma pessoa que realmente é malfeitor, que realmente é má, o arrependimento ele tem vários degraus para ele chegar ao arrependimento. Então não é só numa situação ali, uma situação específica que ele já se arrepende. Algumas vezes é uma situação que vai levar várias etapas para um arrependimento sincero.
Mas no caso desses malfeitores, na verdade, eles eram aquela classe chamada de zelote, aqueles que eram judeus da classe dos fariseus, mas que lutavam de forma armada contra os romanos e até mesmo de forma violenta. Então, um exemplo, estava chegando um carregamento de ouro para um general romano. Eles iam lá, saqueavam, matavam aquelas pessoas e pegavam aquele dinheiro para que aquele dinheiro não chegasse aos romanos. Tinha um juiz judeu ou algum judeu envolvido com os romanos que vendia o povo de Israel aos romanos, ajudava a maltratar o povo de Israel. Eles iam lá e matavam aquele judeu envolvido com Roma. Então esses ladrões, na verdade, eles não eram ladrões comuns. Eles eram ladrões que lutavam contra Roma, mesmo que seja de uma forma violenta, mas não eram ladrões comuns, não roubavam pessoas inocentes, né? Eles não saíam roubando pessoas somente por roubar ou por matar. Eles matavam pessoas que estavam ligadas com Roma. E é interessante que a gente analisar lá em Marcos capítulo 15, tem o chefe deles. Então, Yeshua foi crucificado no meio, mas era Yeshua, não deveria estar Yeshua lá, deveria estar uma outra pessoa no meio deles. Quem que era que tinha que estar no meio daqueles dois ladrões? Um personagem muito conhecido que está lá em Marcos capítulo 15, do verso 6 ao verso 15. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhe fizessem como de costume. E Pilatos respondeu dizendo: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Mas esses incitaram a multidão no sentido de que soltassem de preferência Barrabás. Mas Pilatos lhe perguntou: Que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: Crucifica-o! Mas Pilatos lhe disse: Que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: Crucifica-o! Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barabás e, após mandar açoitar a Yeshua, entregou para ser crucificado. Então, nessa passagem aqui, nós vemos o personagem chamado Barrabás. E por um fato histórico muito interessante, poucas pessoas sabem o nome completo de Barabás. O nome de Barabás em hebraico é Yeshua Bar Abba, Jesus, filho de Abba, tá? Então esse é o nome de Barabás completo. Yeshua Natzari, ou seja, Jesus o Nazareno, que era considerado como rei dos judeus, e Yeshua Bar Abba, conhecido como Barrabás. Só que esse Yeshua Barrabás, alguns até hoje estudando, entendem que ele era um rabino da época, um rabino dos zelotes. E ele queria se livrar de Roma à força. E esses homicídios que fala que eles cometeram ali, ele e esses dois que foram crucificados com Yeshua, era para tentar livrar Israel dos romanos. Então, Pôncio Pilatos não queria soltar Yeshua somente porque ele era bom, porque se você pegar a parte histórica de Pôncio Pilatos, ele era muito maligno, muito mal. Se a gente vê nas escrituras de Flávio Joséfo, em outros relatos, a gente vê que Pôncio Pilatos, na verdade, era um homem muito mal. Mas como Jesus não ensinava uma revolta, Yeshua não ensinava uma revolta contra Roma, para Pilatos, Yeshua não representava perigo direto. Ele não fazia uma revolta. E Barabás era um perigo direto, porque eles estavam matando romanos e judeus que estavam envolvidos com os romanos. Então, por isso que Pilatos tenta defender Yeshua. Não é porque ele gostava de Yeshua, mas porque entre Yeshua e Barabás, claro, era melhor se livrar de Barabás. E por que o povo pediu por Barabás e não por Yeshua? Por dois motivos, tá? Primeiramente, como Yeshua não lutava contra Roma, geralmente quem lutava contra o Império eram pessoas que estavam mais na frente. Então uma parte dessa multidão, na verdade não era uma multidão tão grande, porque o lugar em que Yeshua estava cabia, se não me engano, historicamente cerca de 120 pessoas. Então quando fala de multidão, não era uma multidão assim de milhares de pessoas, e sim de centenas de pessoas, 120 pessoas, que era mais ou menos o lugar, a quantidade de pessoas que cabia ali. Essas pessoas que lutavam contra Roma eram pessoas que estavam mais à frente, então elas estavam sempre fazendo protestos, elas estavam lá na frente. Então esses que estavam nesse momento de punição ali de Yeshua e de Barabás, eles, a maioria, eram a favor de Barabás, porque Barabás lutava contra os romanos. Um outro fator também
é que as pessoas que criam em Yeshua, uma boa parte deles tinham comemorado a festa, e os seus discípulos que comemoraram a Páscoa com Yeshua, quando vieram os romanos, se dispersaram, fugiram, escaparam. E não houve, de certo modo, tempo para que todas as pessoas que crescem em Yeshua viessem ali. Já Barabás havia sido preso, segundo alguns, já há alguns dias. Então todas as pessoas que eram a favor de Barabás estavam ali para pedir que soltasse o seu líder, que era Barabás. Então essa é uma parte da multidão, além de ser influenciada pelos fariseus que estavam com inveja, e principalmente os saduceus, os que estavam ali, a maioria era a favor de Barabás, porque Barabás lutava fisicamente contra Roma. E já Yeshua fez muitos milagres, mas não lutava fisicamente contra Roma. Então, por esse motivo que Barabás acabou sendo solto. E Barabás era o líder daqueles dois que foram crucificados com Yeshua. E de certo modo conheciam também o trabalho de Yeshua, no sentido de serem pessoas melhores, no sentido de amar o próximo, no sentido dos sinais, também conheciam os sinais que o Mashiach fazia. E por isso que um deles, quando viu Yeshua, reconheceu que ele era o Mashiach. Como eles não eram ladrão comum, não eram pessoas que matavam somente por matar, ou somente por roubar, ou só porque eram gananciosos, ou queriam aquilo, não. Eles eram pessoas que queriam se livrar, tirar os romanos de controle de Jerusalém, tirar o controle desses romanos. Então, por isso que Yeshua confirma para um deles, o que estava arrependido, de que ele estaria futuramente no paraíso, tá? Futuramente, tá? Estarás comigo no paraíso, tá? Estarás no futuro. Lembrando que Yeshua era o Mashiach, tá? Então, sim, Yeshua tinha essa capacidade de perdoar pecados, e até mesmo os sacerdotes, quando eles pediam ao Eterno, eles podiam perdoar pecados, né? Então, por isso que é a importância ali de um sacerdote perante Deus. Então, esse foi um outro aspecto que a gente falou sobre os dois ladrões que foram crucificados. Na verdade, esses dois ladrões podemos traduzir como guerrilheiros ou como zelotes, né? Que lutavam contra o Império Romano à força, de forma até mesmo violenta, mas não era somente por ganância ou por serem maus que eles faziam isso, né? Um terceiro aspecto agora dos dois malfeitores é uma questão da Brit Hadashah, do chamado Novo Testamento. Quando a gente analisa, Lucas fala que um deles se arrependeu e o outro maldizia, ou blasfemava contra Yeshua falando, mas não é tudo, Mashiach salva a ti mesmo também a nós, né? Então aqui em Lucas fala que um falava contra e um estava falando a favor. Mas quando a gente analisa as mesmas passagens em Marcos capítulo 15, 32 e Mateus 27, 44, nesses dois contextos dá a entender que os dois ladrões falavam contra Yeshua. Vamos conferir uma passagem pelo menos? Então vamos ver lá, Mateus capítulo 27, verso 44 diz o seguinte: E os mesmos impropérios lhe diziam, também os ladrões que lhe haviam sido crucificados com ele. Então se você analisar tanto em Mateus quanto em Marcos, os que foram crucificados com Yeshua, a princípio, fala pouco deles, mas falam que os dois falavam contra, né? E já em Lucas fala que um se arrependeu. E aí, como que a gente explica? Será que é uma contradição? Será que tem uma forma de harmonizar esses textos? E como que funciona a nossa interpretação do Novo Testamento? Bom, primeiramente, vamos ler agora em Lucas capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. Vamos ver o que nos fala. Visto que houve os que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Então aqui Lucas está dizendo que houve várias pessoas que tentaram escrever o que aconteceu durante aquele primeiro século com Yeshua e seus apóstolos. Conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Então Lucas está falando aqui no capítulo 1, verso 2, que pessoas transmitiram para ele. Então não foi ele que viu, não foi ele que presenciou. Ele pegou testemunhas e relatou os fatos que aconteceram com Yeshua, tá? Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação, então ele investigou bastante, viu bastante testemunhas, de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza de verdades em que foste instruído. Então é interessante que todo o chamado Evangelho de Lucas, ele foi escrito por Lucas, mas para mandar para o seu conhecido Teófilo, para ele saber o que aconteceu. Então, um aspecto que as pessoas acabam se enganando sobre a Brit Hadashah é que o Novo Testamento ele não foi escrito, a princípio, com uma intenção, na sua maioria, de ser escritura.
O Novo Testamento, a maioria das vezes, são cartas que estão sendo mandadas para uma comunidade, que alguém escreveu para falar o que aconteceu na vida de Yeshua, e que algumas vezes foram escritos para pessoas, tá? Nesse caso de Lucas, foi escrito para Teófilo. Então, poderia ter alguns erros? Poderia, se bem que Lucas fala que ele foi bem acurado, ele pesquisou bastante antes de escrever, mas ele pegou testemunhas. E testemunhas, quando passa um evento, 10, 20, 30 anos de um evento, e você vai pegar testemunha, muitas vezes há contradições. Há coisas que a pessoa ouviu, há coisas que a pessoa pensou, então é complexa essa questão. Isso não tira a credibilidade do Novo Testamento? Lógico que não, porque o Talmud também, quando você vai ler a Oral Judaica, tem muitas diferenças, mas tem até incoerências também, acontece isso, tá? É normal, um texto antigo. E nesse caso aqui do Novo Testamento, ele foi escrito para contar o que aconteceu na vida do Mashiach, tá? E foi escrito algumas vezes, uma década, 2, 3 décadas, 30 anos depois do que aconteceu. Então realmente pode ter havido equívoco das testemunhas, como acontece até no dia de hoje. Se numa esquina há um acidente de trânsito, depende do ângulo que a pessoa está, depende da visão, ela vai contar diferente o acidente. Eu vou dar um exemplo. Bateu um carro e uma moto na esquina. A pessoa estava vendo o carro de um lado e a outra pessoa estava vendo a moto. Um exemplo. Aí a pessoa fala, a moto estava indo muito rápido, mas ao mesmo tempo o outro não viu que o carro também estava indo rápido. E simplesmente houve um acidente. Os dois estavam em alta velocidade e houve um acidente. Mas na visão, em vez daquele que estava olhando só o motoqueiro, não, o motoqueiro estava rápido. Mas na visão do outro, não, era o carro que estava rápido, o motoqueiro estava devagar. E ao menos um terceiro ainda estava na outra esquina e viu os dois vindo rápido. Então cada um vai descrever o mesmo acontecimento, mas de uma forma, de um ângulo diferente. E isso acaba acontecendo com o Novo Testamento. Os que relataram o Evangelho, cada um tinha uma visão, cada um viu o acontecimento de um ângulo, e cada um também podia ter se lembrado, também se confundido nesse relato. Mas o que prova que aquele acontecimento ocorreu, porque vários relatam o mesmo acontecimento, mesmo que seja um pouco diferenciado, mas falam do mesmo acontecimento. E na questão dos ladrões que foram crucificados com Yeshua, teve pessoas que estavam próximas ali da madeira e teve pessoas que estavam mais afastadas. E no meio de discussões acaloradas, pode ser que uma pessoa que estivesse mais longe não conseguisse distinguir o que os ladrões estavam falando, né? E como a maioria, praticamente todos os que estavam ali, estavam blasfemando contra Yeshua, estavam falando contra Yeshua, porque quem estava ali eram os romanos ou parte do sacerdócio, e as mulheres que seguiam Yeshua estavam um pouco mais afastadas e não podiam falar, porque se falasse poderiam ser mortos também, e os discípulos de Yeshua estavam dispersos, e as pessoas que tinham Yeshua estavam bem longe. Então, aqueles que estavam mais próximos, como é o caso da testemunha de Lucas, provavelmente ouviu o relato mais explícito do que um ladrão falou. E o que estava mais afastado, como todos os outros relatos que tem, os sacerdotes falavam contra Yeshua, os romanos falavam contra Yeshua. Então, para as pessoas que estavam um pouco mais afastadas, eles não conseguiram distinguir se um ladrão falava bem ou falava mal. Para eles, como todo mundo estava falando mal, e já a testemunha que Lucas interrogou e perguntou, essa já contou exatamente o que aconteceu. Então, essa é uma forma que a gente entende a Brit Hadashah. Lembrando que a Brit Hadashah a gente entende como um livro que tem doutrinas, como um livro que conta o que aconteceu na vida de Yeshua, mas que não está livre de erros, porque não foi escrito primeiramente com a intenção de ser Bíblia, não foi escrito com essa intenção, e também, como houve muita cópia, recópia dos originais, isso também pode ter ocorrido erros que não foi de propósito. Pode ter ocorrido erros que foram de propósito, se bem que os erros de propósito que a gente pode provar que houve, não sei se dá 2% de erros propositais. De todo o Novo Testamento, se falar 2%, 5%, não sei se dá para dizer que houve isso de erro, né? Então espero que tenha esse estudo aí bem detalhado sobre os dois, para entender melhor aí a questão desses dois ladrões que foram crucificados com Yeshua. Primeiramente, o ladrão que se arrependeu, acreditava que o reino viria, e a gente vê ali que na tradução Tebe, o verso 43, fala: em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Esse seria o primeiro assunto. O segundo assunto,
como nós vimos que os que foram crucificados com Yeshua não eram pessoas más no sentido de que roubavam, matavam por prazer, e sim que eles eram contra Roma e usavam da força, da violência contra os romanos. E o terceiro ponto sobre a questão do relato de Lucas e da diferença do relato de Lucas com o relato de Mateus e de Marcos. É isso, obrigado a todos que nos acompanharam, deixe de dar seu like, de compartilhar e de ver todos os demais vídeos aí no nosso canal da Havat Hesed. É isso, Shalom, Lehitraot, até logo! Os vídeos de nosso canal são gratuitos e nossa sinagoga é mantida através de ofertas voluntárias de pessoas que apreciam nosso trabalho. Se você deseja apoiar a Havat Hesed, contribua enviando-nos sua oferta. Banco Itaú, agência 9313, conta corrente 12693, dígito 1. Caixa Econômica Federal, agência 3379, conta corrente 28586, dígito 0, operação 001.